Pessoal, bom dia. Estamos ao vivo aqui no canal Ancapsu e vamos acompanhar aqui o voto do Fux, tá? O Fux está dando o voto dele, já começou a dar o voto dele, já tem informações muito importantes na questão das preliminares, como eu falei para vocês. Ele levantou que o STF é incompetente para julgar este caso, né? Vocês lembram, o STF tinha um entendimento de que só julgava presidentes enquanto eles fossem presidentes, que no momento que um presidente deixou de ser presidente, deixou de ter o foro por prerrogativa de função, que é o nome técnico que eles dão ao foro privilegiado, né? No momento que isso aconteceu, o presidente vai, o caso vai para a primeira turma. Então essa é a situação, né, que era do STF até antes desse caso. Aí o STF mudou o entendimento para dizer que, não, mas agora a gente, se o presidente continua sendo processado, a gente continua atuando como tendo o foro por prerrogativa de função. Então, ok, então podemos julgar o Bolsonaro. Foi esse o entendimento que o Alexandre de Moraes fez. Só que o Fux lembrou o seguinte, que essa mudança de entendimento aconteceu depois que já havia feito a denúncia, que o PGR já havia feito a denúncia contra Bolsonaro. Então não poderia se aplicar o processo do Bolsonaro. Esse processo do Bolsonaro não está nesse entendimento novo do STF que diz que ele continuaria como o foro adequado para julgar Bolsonaro. Então, o que o Fux disse, ele pegou a preliminar, né? Lembra, a preliminar é justamente essas questões para decidir se realmente o caso vai ser julgado ou não, e ele entendeu que a nulidade absoluta desse caso, ou seja, anula-se toda a ação. Em tese, a ação pode começar de novo. É alguma coisa similar ao que fizeram com o caso do Lula, tá? Anularam toda a ação, lembra? Aí foi para Brasília. Em tese, poderia começar todo o processo lá em Brasília, mas aí acabou prescrevendo a coisa por falta de tempo, né? Acabou prescrevendo o crime. Então, o que ele está dizendo aqui é basicamente a mesma coisa, que o processo é nulo, porque o STF não é o tribunal competente para esse tipo de julgamento, né? Então, eu fico imaginando só a cara do Alexandre de Moraes. Ele tá dando voto ainda, tá? Ele ainda tá fazendo o voto dele, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui, mas esse é o ponto importante. A gente tinha falado sobre isso. Ele divergir na questão das preliminares. Ai, caramba, tocou a coisa aqui. Pera aí que eu vou ter que atender uma coisa aqui, só um instante. Aí, pessoal, desculpa aí, eu tive que atender um negócio aqui, né? Então, como eu estava falando, na avaliação das preliminares, o Fux já tinha dito que ele iria questionar as preliminares, né? E eu expliquei no vídeo de ontem que isso faz sentido. Apesar dele ter negado as preliminares na denúncia, isso não é a mesma coisa que negar as preliminares na questão na questão do caso em si, né? Da situação em si. Então é justo ele avaliar a preliminar, e ele está avaliando a preliminar dizendo que, olha só, realmente o STF não é o foro legítimo para essa ação. Isso é uma informação bombástica, isso sem dúvida alguma é a nulidade do processo inteiro, né? Agora, de novo, ele está votando para anular o processo inteiro. Como é que vai votar a Carmen Lúcia e o Zanin, a gente não sabe, tá? Então, por enquanto, a gente já tem 2 votos pela condenação do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, e agora temos o voto do Fux pela condenação, pela admissibilidade da preliminar e, portanto, pela nulidade do processo. Mas ele continua falando, tá? Ele não parou por aí, não. Ele falou também sobre o princípio da legalidade absoluta. E o que quer dizer isso, né? Se não tem um crime exatamente previsto como está ali, você não pode condenar uma pessoa por aquilo. Então, por exemplo, Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro incitou o crime ou incitou o golpe através de críticas à urna eletrônica. O problema é que não existe esse crime, não tem uma lei que diga isso, não tem um princípio que diga isso, né? Você criticar a urna eletrônica, né? Então, ele também colocou argumentos pela absolvição do Bolsonaro. Então, é muito importante
é muito importante o voto dele nesse golpe, né? Ou seja, ele está colocando o entendimento de que, primeiro, que a preliminar é válida, ou seja, o julgamento é nulo. Mas mesmo que o pessoal discorde da preliminar, também no mérito ele está absolvendo o Bolsonaro, absolvendo todo mundo, dizendo que não tem lógica esse processo todo do Alexandre de Moraes. É um voto técnico, é um voto claramente que lava a alma da justiça brasileira. A grande questão é como é que vão votar Carmen Lúcia e o Zanin. Se eles votarem, se um deles votar como Alexandre de Moraes, meio que não adiantou nada, né? Por mais que o voto dele tenha sido um voto muito claro, um voto dissonante, coisa e tal, no final a votação vai ser 3-1 ou 4-1 ou 3-2 e não vai adiantar nada, né? Agora, é aquilo que eu falo para vocês, esse negócio dele atacar as preliminares, eu acho que é uma coisa muito mais positiva, tem uma chance muito maior do Zanin e da Carmen Lúcia abraçarem esse voto dele pelas preliminares do que no mérito. Ia ser muito difícil para Carmen Lúcia dizer que Bolsonaro é inocente, ou para o Zanin dizer que Bolsonaro é inocente. Nenhum dos dois quer dizer que Bolsonaro é inocente, embora Bolsonaro seja inocente, não tenha prova de nada nesse processo. Mas a preliminar é uma coisa bastante lógica e que eles podem abraçar sem medo. Dizer, não, a gente é incompetente de julgar isso, joga tudo para a primeira turma. Pronto, resolvido o problema. Faz todo sentido do mundo, né? Então, é isso daí. Não estou dizendo que o cara é um herói, que ele vai salvar toda a coisa, mas ele está sendo um juiz justo. Ele está julgando de forma justa a coisa, né? É lógico, muita gente pode pensar assim também. O fato de ele estar julgando dessa maneira é uma maneira de dar legitimidade para o processo, para a decisão, né? Então, ou seja, o fato de ele estar julgando o contrário, tá vendo? Teve opiniões divergentes, já teve o Dino divergiu um pouco do Alexandre de Moraes, e agora o Fux divergiu bastante do Alexandre de Moraes. Pode ser visto só como uma jogada para dar uma aparência de normalidade na coisa. Mas eu digo para vocês, a dureza do voto do Fux, o quanto ele está destruindo o voto do Alexandre de Moraes, não dá essa impressão não, tá? Se o interesse fosse meramente dar uma palhetada, dar uma ilusão de legitimidade no voto, né? No julgamento, no final das contas, ele poderia votar contra, votar pela absolvição do Bolsonaro sem criticar tanto o Alexandre de Moraes assim. Ou seja, o que está havendo aqui é realmente uma discordância lá do STF, do Fux colocando essa coisa contra o Alexandre de Moraes. Além disso, lembra, esse processo é um processo midiático, é um processo de propaganda. O Alexandre de Moraes jogou essa coisa para a primeira turma porque ele queria, primeiro, condenar Bolsonaro rápido, e segundo, ele achava que ia ter unanimidade, que ele poderia dizer, tá vendo? Bolsonaro foi condenado por unanimidade, coisa e tal. E já foi pro saco isso, né? Não vai ter Bolsonaro condenado por unanimidade, parece que é muito claro que o Fux está bem distante do resto do pessoal, né? Vamos ouvir um pouco o que o Fux está falando aqui? 1034/95 disciplinou a utilização de meios operacionais para prevenção e repressão das ações praticadas por organizações criminosas. Em seguida, a Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro, criminalizou a conduta voltada a ocultar a origem ilícita de bens ou recursos oriundos de crimes cometidos por organização criminosa. Criminalidade organizada é uma preocupação antiga em nosso país. Ou seja, ele está falando aqui sobre a questão do crime de organização criminosa, né? Eu não sei qual é o argumento dele nesse aspecto aqui. Mas só lembrar para vocês uma coisa aqui. Gente, tem 7.000 pessoas ao vivo aqui assistindo a gente e só 2.000 likes. Por favor, quebra o galho aí, né? Ajuda a gente aí, dá um like aí, aperta o botão do like aí para ajudar a gente. Delitos graves e indeterminados. Nós testemunhamos no Brasil a estruturação de uma série indeterminada e indeterminável de crimes, desde o tráfico de drogas até os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, fraudes licitatórias, sonegação fiscal, contrabando e descaminho, entre outros. Apesar disso, até recentemente, nenhum diploma contemplava a definição legal de organização criminosa ou sua tipificação penal no nosso ordenamento jurídico. Os crimes associativos se restringiam, de modo geral, à previsão contida
no tipo penal do artigo 288 do Código Penal, denominado formação de quadrilha ou bando. No ano de 2004, foi internalizada no Brasil a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional, Convenção de Palermo, por meio do decreto 5.015, de 12 de março de 2004. Como novidade, aquele instrumento internacional continha definição de delito de organização criminosa, determinando sua criminalização autônoma pelo Estado parte. No entanto, este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a definição de crime em convenção internacional ainda não internalizada por decreto presidencial não se coaduna com os princípios da tipicidade penal e do nullum crimen nulla pena sine lege. Ainda que pelo Congresso. Olha só o que ele está falando aqui, né? Ele está criticando o Alexandre de Moraes por ter definido que havia uma organização criminosa, dizendo que, na verdade, não há essa definição de organização criminosa na legislação brasileira, né? Existem alguns diplomas que tratam disso, ele citou o caso de um tratado ali, mas que não foram internalizados. O que quer dizer isso? O Brasil pode assinar um tratado internacional, mas esse tratado só começa a valer quando ele é ratificado pelo Congresso. Então não foi internalizado ainda não é um tratado, embora o Brasil seja signatário, não é um tratado que tenha validade interna. E mesmo nesse caso, o STF já entendeu que essa definição tem que ser feita, definição legal, tem que ser feita pela legislação brasileira. Ou seja, ele está criticando aqui o fato do Alexandre de Moraes ter dito que havia uma organização criminosa, né? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Do pessoal que colocou aqui. Melhor coisa é um plantão do Ancapso logo cedo. Pois é, Jonathan. Correria aqui, né? Pix pro Peter, só por ele não ter sido pego pela PF ao vivo. Não, ainda não fui pego pela PF ao vivo, não. Tá tudo tranquilo. É que eu tô montando um NAS aqui em casa para guardar os meus vídeos todos, né? Vai que o meu canal é derrubado, eu quero ter todos os vídeos guardados aqui. Então, chegou alguns HDs que eu comprei aqui. O Ayrton Sobral está perguntando aqui por que o Fux não pede vista. Ele não pediu vista. Isso era uma coisa que havia dúvida, né? Muita gente dizia que ele poderia pedir vista, mas se ele fosse pedir vista, ele teria pedido antes do voto dele. Agora que ele já está fazendo o voto, não faz sentido ele pedir vista agora, né? Em tese, ele ainda pode, em algum momento, falar, não, esse crime aqui, esse ponto aqui, não está claro para mim no voto, não está claro para mim no processo, então eu vou pedir vista para estudar esse ponto aqui. Em tese, ele ainda pode pedir vista até o final do voto dele, mas eu acredito que ele não vai fazer isso, tá? Enfim, qual foi a estratégia que eles fizeram nesse caso, eu não sei, mas para mim parece claro que ele não vai fazer pedido de vista. Vai partir para o voto, né? E vamos esperar como é que vai ser a resposta da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin. Que, de novo, o mais provável é que eles condenem Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o Fux abriu para eles agora uma possibilidade bastante simples de tirar o problema da mão deles. Não julgar Bolsonaro, não vou inocentar Bolsonaro, não. Mas vou entender que nós somos incompetentes para julgar esse caso e joga para a primeira instância, onde vai começar todo o processo de novo. E aí, começando todo o processo de novo, meu amigo, é muito pouco provável que acabe alguém condenado, né? Vamos ouvir mais alguma coisa aqui, vamos ouvir mais o que o Fux está falando aqui. Ipsis literis, ele dispõe promover, constituir, finalizar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Em primeiro lugar, nas premissas teóricas, finalidade de praticar uma indeterminada série de crimes. A título de premissas teóricas, eu anoto que o crime de organização criminosa compartilha com o delito de associação criminosa alguns elementos essenciais da sua configuração. Enquadra-se, por conseguinte, na lição de Hungria, segundo o qual o delito associativo se define como
reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Com efeito, a indeterminação dos fatos criminosos que virão a ser praticados é elemento distintivo por excelência entre o mero concurso de pessoas de um lado e o direito autônomo de associação ou organização criminosa. O que ele está dizendo aqui? Tá? Ele está lembrando que o tipo penal que fala de organização criminosa e de associação para o crime, ele prevê um grupo de pessoas que se associa para fazer crimes de forma indeterminada. E o que o Alexandre de Moraes descreveu é que essas pessoas que supostamente, né, o grupo do Bolsonaro lá, teria se associado para cometer um crime, que é o crime que seria o golpe de Estado. Né? Essa é a acusação que o Alexandre de Moraes fez. E aí, repara como é que ele está fazendo uma distinção aqui entre o caso do Lula e o caso do Bolsonaro. O caso do Lula foi uma organização criminosa mesmo. Por quê? Porque eles queriam fazer várias corrupções. Não foi uma corrupção só. Eles não se organizaram para fazer uma corrupção. Se você se organiza para cometer um crime, você tem cumplicidade, você é cúmplice da pessoa, é verdade. Mas para você ter o crime autônomo de organização criminosa ou de associação para o crime, é quando você se associa com pessoas para cometer vários crimes. Você vai fazer uma organização criminosa, uma máfia, né, um PCC, alguma coisa assim. Você está fazendo uma associação de pessoas que vão fazer vários crimes ao longo do tempo. Não faz sentido você dizer que é uma associação criminosa nesse caso, se foi para cometer um único crime. Não tem lógica isso daí. Repara como é que ele está sendo bem detalhado no voto dele e desmontando cada coisa do voto do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui mais alguns vídeos aqui. Alexandre de Moraes na cadeia, ficaram com medo do brasileiro nepalizar. Não, o brasileiro é pacífico, o brasileiro não faz aquilo não. E é bom isso, tá, gente? Não tô reclamando não, isso é uma coisa positiva do brasileiro. O brasileiro é muito tranquilo para fazer esse tipo de coisa. Peter, vai ter vídeo da invasão do espaço aéreo da Polônia na noite anterior? Já tem lá no canal Ancaps, desculpa, no canal Mundo e Revolução, lá no vídeo da Ucrânia de hoje. O vídeo da Ucrânia hoje foi praticamente todo sobre a Polônia. E o Fux disse que julgou muito processos complexos, inclusive o mensalão. Durou 2 anos, mas o do Bolsonaro em pouco tempo já havia 70 teras de material. Pois é, né? Exatamente. Isso é outra coisa que ele apontou também no quesito de realmente ter havido limitação da defesa, né? A defesa ficou limitada nesse aspecto aí, né? Não teve a ampla defesa e o contraditório. Lula e companhia na Magnitsky. Pois é, isso daí. Vamos continuar ouvindo ele aqui. As razões, os delitos associativos, organização criminosa, associação criminosa etária, são objetos de criminalização autônoma, mediante antecipação da tutela penal. Organização e associação criminosa nos crimes econômicos. Realidade típica ou contradição em termos. Ao mesmo tempo, como observa a doutrina penal, o conceito de organização criminosa deve ser examinado à luz de peculiaridades próprias desse tipo de organização. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial que está presente em praticamente os crimes dolosos. Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. Mais uma vez, nas palavras do eminente ministro Celso de Mello, em análise do tipo penal congênere de formação de quadrilha, sem a existência de um vínculo associativo estável e dotado de permanência, não se caracteriza no plano da tipicidade penal o delito de quadrilha, incompatível em seu perfil conceitual com os conluios criminosos meramente transitórios. Ação Penal 470, embargos infringentes do voto vogal do nosso estimado decano e saudoso ministro, saudoso porque não está mais presente na corte,
mas vivo em nossa memória e com quem eu converso diuturnamente, ministro Celso de Mello. Não conversei sobre esse processo, converso diuturnamente com a pessoa do ministro Celso de Mello. A imputação do crime de organização criminosa exige, segundo o entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Com efeito, a pluralidade de crimes e de pessoas ou a existência de um plano delitivo não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. Da mesma maneira, a comunhão de vontade para praticar crimes determinados, chamada de liame subjetivo, a identidade de crimes para todos os envolvidos, a pluralidade de condutas e sua relevância causal pelo resultado são, juntamente com a pluralidade subjetiva, elementos que caracterizam, segundo Nelson Hungria, o concurso de pessoas, não caracterizando os crimes autônomos de associação ou organização criminosa. Pessoal, o problema de fazer live desse tipo de voto é que, como vocês podem ver, o cara bota todos os argumentos lá, é muito importante isso, ele está detalhando muito o argumento, mas tudo isso que ele está falando, desde que a gente começou a live, é só sobre o crime de formação de quadrilha, de organização criminosa, desse tipo de coisa, né? E o que ele está dizendo aqui no caso, como eu já expliquei para vocês, é que não teve formação de quadrilha, nem teve organização criminosa, porque mesmo que tivesse havido o crime do tentativa de golpe, foi um crime, né? Ou seja, eles se uniram para fazer aquele crime, e isso não é uma união para fazer crimes de forma inteirada. Não faz sentido o Bolsonaro se unir com um monte de gente para fazer vários golpes de Estado. Que sentido teria isso? Não faz sentido, né? Uma vez dado o golpe de Estado, acabou. Não tem como fazer vários golpes de Estado nessa história. Então não faria sentido. E aí, repara, de novo, eu quero ressaltar isso porque é muito importante. Muita gente vai tentar igualar Lula e Bolsonaro nessa história. Vamos supor que realmente acabe isso daqui e que o STF declare a incompetência e coisa e tal. Ainda vão dizer, ah não, mas Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Foram ambos perdoados pelo STF, não sei o que lá, mas são ladrões e não sei o que lá, e processados. Mas é muito importante notar que não é a mesma coisa. O próprio Fux explica. A formação de quadrilha, a organização criminosa existiu no caso do Mensalão. Por quê? Porque, de fato, foram vários processos fraudados. Não foi uma instância só de corrupção na Petrobras. Foram inúmeras licitações fraudadas e compras fraudadas e coisas feitas erradas na Petrobras e no governo brasileiro naquela época. Havia, de fato, uma organização criminosa comandada pelo Lula. Aliás, há de novo, né, ela voltou a existir porque os brasileiros fizeram o L lá em 2022. Então voltou a existir essa organização criminosa comandada pelo Lula para fazer corrupção. Mas, Bolsonaro, mesmo que você considere que tenha o crime de golpe de Estado, não seria organização criminosa. Deu para ver ali o Alexandre de Moraes, ele até engolindo seco ali a parada, né? O Alexandre de Moraes deve estar puto com essa história. Enfim, o que está acontecendo aqui para quem chegou agora, né? Estamos com 17 mil pessoas ao vivo aqui, a gente está acompanhando o voto do ministro Fux. E, bom, só para adiantar o que aconteceu até aqui, tá? O Fux, logo no início, ele disse que ia rever as preliminares. O que são preliminares? São questões que acontecem antes de você julgar o mérito, né? O mérito é a questão em si. A questão em si é, Bolsonaro deu um golpe ou não deu um golpe? Essa é a questão principal, é o mérito da coisa. As preliminares são tipo, será que esse tribunal é o tribunal correto para julgar o Bolsonaro? Será que a defesa teve tempo suficiente para se defender? Foram observados todos os devidos processos legais, todos os requisitos do devido processo legal, né? Então essas são as preliminares. O Alexandre de Moraes negou todas as preliminares, falou, não, podemos julgar assim, a gente mesmo, não sei o que lá. E o Dino também acompanhou o Moraes na questão das preliminares, embora o Dino tenha divergido na questão de participação menor, né, participação de menor importância, né, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, houve uma divergência entre o Dino e o Alexandre de Moraes, que é importante, mas agora o Fux está realmente chutando o pau da barraca, tá? O Fux reconheceu a preliminar na questão da incompetência do STF. O STF, ele declarou o STF totalmente incompetente para julgar esse caso.
Por que isso? Porque, pela regra do STF, no momento que um presidente deixa de ser presidente, o caso deve ir para a primeira instância. Isso já era definido, era uma regra antiga do STF. Ah, mas em algum momento o STF decidiu mudar esse entendimento. Passou o entendimento de que, mesmo que o presidente tenha saído da presidência, ele continua sendo julgado pelo STF. Foi uma mudança casuística exatamente para julgar o caso do Bolsonaro. Mas aí o que ele aponta é o seguinte, que os fatos todos já tinham acontecido antes, inclusive denúncia, inclusive tudo isso tinha acontecido antes dessa mudança de entendimento do STF. E se já aconteceu isso antes da mudança de entendimento, vale o entendimento anterior. Você não pode aplicar um novo entendimento em coisas que aconteceram antes do entendimento, desse novo entendimento, né? É como se fosse uma nova lei, é como se fosse um novo padrão do STF, né? Então, ele entendeu que o processo, que o STF é totalmente incompetente e declarou nulo todo o processo. Ele declarou nulo. De novo, isso quer dizer que anulou tudo, que acabou tudo? Não. Por quê? Porque o voto dele é só um voto. Ainda tem o voto da Carmen Lúcia e do Zanin, né? E, lógico, os dois primeiros votos foram pela condenação, a gente não sabe como vai ser o voto da Carmen Lúcia e do Zanin. Agora, haviam pessoas que esperavam que mesmo o Fux fosse reclamar, fosse brigar, mas fosse acabar votando de acordo com o Alexandre de Moraes. Isso aí já passou. Não, ele tá mais do que isso, tá? Ele aceitou a preliminar, declarou o processo nulo, mas agora ele está defendendo também no mérito, tá? Ele está também colocando o julgamento dele no mérito, ele está destruindo todo o voto do Alexandre de Moraes. Está deixando muito claro de que não tem sentido nenhum. Ele apelou várias vezes aqui para o princípio da legalidade estrita. E o que é o princípio da legalidade estrita? Tem que valer o que está na lei específica. Em caso penal, você não pode ter analogia, não pode ter nada, tem que estar o que está ali. E se você pegar o que está na lei, não se enquadra nenhuma das opções que o Alexandre de Moraes disse que seria, né, a culpa do Bolsonaro nessa história. Ele tá respondendo todas as acusações. Nesse momento que a gente está vendo aqui, ele está fazendo... Deixa eu só tirar um pessoal que está fazendo flood aqui. Nesse momento, ele tá colocando que a questão da formação de quadrilha ou de organização criminosa, né? E daí ele está dizendo que não faz sentido uma organização criminosa para cometer um crime só. Organização criminosa, por sua definição, é alguma coisa que as pessoas se unem para cometer vários crimes por período indeterminado. Se eles estão se unindo para fazer um crime, isso seria a coautoria. Né? São coautores do crime, mas não é uma organização criminosa, né? Bom, deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui. Fux colocando o nome dele do lado certo da história. É isso daí, com certeza. O que será que o Fux disse ao Moraes na sala ao lado que deixou Moraes com tanto medo? Será que ele ameaçou chamar Moraes de censurador ao vivo, caso interrompesse o voto dele? Bom, aí eu não sei, eu não peguei essa parte, que eu estava fazendo o vídeo da Ucrânia mais cedo. Mas em princípio, vamos ver. Se somar todos os discursos golpistas do STF contra o STF, não faz 10% do dano que essa farsa fez na imagem no tribunal, né? Com certeza, eu concordo. O Bolsonaro, assim, as críticas que o Bolsonaro fez ao STF não são golpistas, são a opinião dele. Em momento algum ele defendeu fechar o STF, esse tipo de coisa. Agora, essa trama golpista realmente está mostrando que o STF está totalmente vendido, né? Só falta ele passar a mão no cabelo depois do voto para humilhar por completo esse careca. Deixa eu ver o que mais aqui. Peter, X da Mossad declarou que Israel acabou de bombardear o Iêmen. Vou falar sobre isso mais tarde. Peter, você acha que o Dino entra na lista dos violadores dos direitos humanos? É bem possível. Mas lembra, esse processo não é rápido, tá? Esse processo leva algum tempo. Eu acho que sim. E, pessoal, cadê meus likes? Pessoal, tem 22 mil pessoas assistindo aqui, só 13 mil likes. Cadê meus likes? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não, não tem não. Vamos ouvir mais um pouquinho para ver o que o Fux está falando nesse momento aqui. Caso de delito não secundum. Não é de se confundir uma coisa com outra. Ainda no caso em que a coparticipação ocorra em crime continuado, pois mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre os coautores. Aliás, o concurso de pessoas veio exatamente para fazer essa distinção entre concurso de pessoas, organização criminosa e quadrilha.
Os crimes associativos, em geral, em que se inclui organização criminosa e associação criminosa, antiga formação de quadrilha, exigem para sua caracterização a presença dos requisitos da estabilidade e da permanência. Bom, ele ainda está falando sobre a questão de quadrilha, né, de organização de quadrilha e coisa e tal, está derrubando essa parte do voto. Agora tem uma pergunta interessante aqui, o Thiago Sartor, cadê a Magnitsky do Dino? Calma, vai vir, é um processo complicado, mas eu tenho certeza, o Dino vem, o Dino vem a Magnitsky dele. O Peter é o verdadeiro gigante da colina, muito obrigado. Peter, qual a consequência real do voto do Fux? Muda algo no momento ou depende ainda do voto dos outros? Como eu falei para vocês, o fato do Fux ter divergido tão fortemente já permite um embargo infringente, que é mais um grau de recurso, e evidentemente permite o recurso ao plenário do STF. Então, ou seja, a condenação final do Bolsonaro vai demorar mais. É só isso que muda no primeiro momento, mas ainda faltam duas pessoas para votarem, falta a Carmen Lúcia e o Zanin. Vamos supor que a Carmen Lúcia e o Zanin também acolham a preliminar de ilegitimidade do STF. Do tipo, olha, eu não quero me meter nessa história não, não somos nós que temos que julgar isso não, vai para a primeira instância. Se eles fizerem isso, aí, meu amigo, aí acabou. Se a preliminar for aceitada, se tiver 3 votos pela preliminar de ilegitimidade, no final das contas, o caso volta para a primeira instância, aí é encerrado, o caso tudo nulo, solta todo mundo, acabou essa coisa toda. É verdade que a primeira instância pode começar a investigar de novo, pode recomeçar todo o processo, recomeçar a ação, isso pode acontecer, é verdade, mas tipicamente isso vai demorar um tempo enorme e aí realmente ficou uma coisa impossível, né? O mais provável é que você tenha a prescrição dos crimes, né? Ou seja, em princípio, o voto dele, se ficar só o voto dele, os outros 2 votos ainda condenarem Bolsonaro, não muda muita coisa, só muda a possibilidade de recurso, né? Mas tem um outro aspecto importante nisso também. A gente fala que não muda muita coisa do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista do projeto, do processo penal, né? Agora, o fato é que, como eu falo para vocês, esse processo não é um processo jurídico, esquece. Eles não estão preocupados com o ponto de vista jurídico, é tudo uma farsa, um teatrinho que eles estão fazendo. Esse processo é puramente midiático, de propaganda e marketing, é isso que é a propaganda deles. E aí, nesse sentido, o voto dele muda sim muita coisa. Como eu falei para vocês, a expectativa do Alexandre de Moraes era justamente que, chegando no final desse processo, condenou o Bolsonaro, tá vendo? O Bolsonaro é golpista e não sei o que lá, tá condenado, formasse a chamado consenso social. Agora tá todo mundo ciente que Bolsonaro é golpista e não sei o que lá, e pronto, e acabou a história, né? Agora, o ponto todo é esse, porque... Deixa eu tirar mais uns floats aqui do pessoal. Pessoal, eu não admito float no meu chat, tá? Faz a sua colocação, faz a sua pergunta e coisa e tal, mas se ficar colocando muita coisa, eu vou bloquear o seu usuário e bloquear para sempre, tá? Não pode mais comentar nos meus canais. Mas enfim, como eu estava falando, como esse processo é um processo de propaganda, esse voto faz um estrago danado. Por quê? Porque agora vai ficar cada vez mais claro que não, condenou, mas olha só o voto do Fux, olha só como é que tá tudo errado naquele negócio ali. Condenou porque só tinha amigo do Lula na primeira turma, pô, um monte de amigo do Lula na primeira turma. O Alexandre de Moraes querendo perseguir ele, coisa e tal. Então, e ainda mais com essa pressão dos Estados Unidos também, isso já quebrou essa expectativa que esse pessoal tinha de conseguir um julgamento que sepultasse a questão. Bolsonaro nunca mais. Ou então dizer que Bolsonaro é igual ao Lula, que é outra coisa que eles querem também com isso, né? Deixa eu ver o que mais que temos de pergunta aqui. Só elogiar seu trabalho, vamos ver se é assim. Obrigado, doutor Cristiano. Será que esse voto é suficiente para anular o absurdo do julgamento? Não, como eu expliquei, só o voto do Fux não é capaz de anular o julgamento. Esse é o voto dele. Precisaria que mais 2 pessoas votassem pela preliminar. Eles não precisam nem falar sobre o mérito. Basta a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin decidirem que acatam a preliminar também de incompetência do STF, a coisa vai toda para a primeira instância, né? Inclusive, lembrando agora, né, uma das várias conversas que dizia-se que havia em bastidor lá em Brasília, né, quando estava o pessoal tentando estudar uma maneira
de resolver o problema das tarifas americanas contra o Brasil e de outras coisas também, né, da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, esse tipo de coisa. Uma das tratativas que existiu, que a gente sabe que aconteceu, se deu certo ou não deu, eu não sei, mas que houve essa tratativa, a gente fez um vídeo sobre isso na época, alguns dias atrás, era justamente a solução de jogar tudo para a primeira instância. Joga tudo para a primeira instância e pronto, tira o STF dessa história. Será? Será que nós estamos vendo aqui exatamente esse ponto? O Fux abrindo o caminho e talvez a Carmen Lúcia e o Zanin apoiando isso? Porque vamos lembrar, o pessoal queria que o Zanin fizesse o voto de proteção do Alexandre de Moraes no caso da Magnitsky. O Zanin não fez. O Dino que foi lá e fez. Então o Dino tá junto com o Alexandre de Moraes. O Dino tá ali 100% e coisa e tal. O Zanin eu não sei, tá? Assim, de novo, a ideia primeira é que ele votaria contra o Bolsonaro, mas talvez votar na preliminar de jogar isso para a primeira instância talvez fosse a melhor alternativa, no final das contas, para todo mundo. Inclusive, isso explica a pressa desse pessoal votar coisa rápida, porque eles estavam vendo que ia passar anistia no Congresso, aí eles iam ficar com cara de tacho, né? E como agora já jogou para a primeira instância, meio que já deu uma resolvida no problema num primeiro momento. Mas, de novo, vai depender dos votos da Carmen Lúcia e do Zanin. Não sei quanto tempo vai durar o voto do Fux. Aparentemente vai durar bastante tempo. Como vocês podem ver, ele está sendo muito detalhado. Desde o momento que eu comecei essa live até agora, ele está falando ainda da acusação sobre formação de quadrilha ou organização criminosa, que é um dos pontos lá do voto do Alexandre de Moraes. Então, certamente vai demorar muitas horas esse voto do Fux, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Peter, você usa balme para hidratar a barba? Não, cara, eu não uso nada, bicho. Minha barba é barba de mendigo. Isso muda alguma coisa? Assim, eu lavo com sabão, tá? Eu tomo banho e lavo com sabão normal, né? Isso muda alguma coisa nas condenações da Débora e outras mães presas injustamente? Diretamente não, porque é um outro julgamento de forma diferente. Mas esse precedente de entender que o STF é incompetente para julgar isso pode ser aplicado também ao caso da Débora. Então, certamente, se por uma hipótese esse caso aqui ficar comprovado, né, ou seja, vamos supor, por hipótese, que a Carmen Lúcia e o Zanin votem e reconheçam também a incompetência do STF para esse caso. O que vai acontecer? Imediatamente os advogados da Débora, lá do Batom e de outros acusados do dia 8 de janeiro, vão entrar com esse recurso. Olha só, peraí. Se é incompetente para o Bolsonaro, é incompetente para a galera toda também, porque ninguém aqui tem foro privilegiado. E, aliás, isso eu sempre disse, né? É um absurdo as pessoas do 8 de janeiro estar sendo processadas pelo STF. Não tem nenhuma lógica isso. Essas pessoas deveriam estar sendo processadas pela primeira instância, né? E daí joga tudo para a primeira instância, né? Eu imagino que aconteceria isso. Então, sim, de novo, jogar para a primeira instância implica em anular todas as decisões até aqui e jogar para a primeira instância. Vamos ver, né? Imagina você ser negativado na Serasa pela intenção de comprar um carro que não se concretizou. É verdade. Se você compra o carro e não consegue pagar o carro, é uma coisa. Seria o caso do Bolsonaro tentar o golpe e não conseguir dar o golpe, né? Aconteceu no Peru. O cara do Peru tentou dar o golpe, foi na televisão e falou, olha só, as Forças Armadas agora respondem a mim, o Congresso está dissolvido, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que as Forças Armadas falam, não, vamos entrar nessa não, deixa pra lá. E aí, ou seja, aí falhou. Não foi o caso do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está dizendo que o Bolsonaro, por ter se reunido com os ministros militares, teria feito uma tentativa, iniciado a execução da tentativa. Não faz sentido isso. Tentativa de golpe? É tentativa de golpe, é tentar dar o golpe. Não tem outra forma de descrever isso, né? Peter faz bico de Papai Noel no Natal. Cara, eu não tô com tempo de fazer não, né? Alexandre de Moraes, por que você nunca faz vídeo dos recrutadores ucranianos fazendo recrutamento na Ucrânia? Por que não acontece isso? Isso é tudo vídeo falso dos russos, tá? Você acreditou com isso, porque você é russete, então está banido no meu canal, evidentemente, né? Barba, agora Xande pode perseguir o Fux, soberania. Já pensou se, de repente, o Alexandre de Moraes dá voz de prisão pro Fux, diz que ele tá no golpe, se você tá criticando, é porque você tá no golpe também, né? Ou seja, no final das contas, né, seria mais uma amostra de que, do absurdo que é esse negócio, mas não acredito que vai acontecer isso não, né? Essa ordem de votação entre os ministros é proposital ou tem alguma regra? Não, tem uma regra. Eu confesso para você que eu não sei qual é a regra não, mas tem uma regra definida. Uma coisa que não entra na minha cabeça, um cara bilionário com toda essa sede de vingança, não é justiça agora quem ele faz tudo isso, né?
E isso não é justiça. Agora, por quem ele faz tudo isso? Pois é, existem algumas hipóteses do porquê que o Alexandre de Moraes está nessa história, né? Algumas pessoas dizem que é porque ele quer, eu mesmo acredito que um dos motivos é que ele quer ressuscitar o PSDB, ele gosta do PSDB, ele ficou chateado do PSDB ter entrado em irrelevância com o Bolsonaro, e ele quer reviver o PSDB. Outras pessoas dizem que é por conta da pressão europeia. Eu acho que também tem esse fator, né? O Alex Soros, a esquerda europeia quer usar o Brasil como um laboratório para dizer, tá vendo como é que a gente pode resolver a questão da direita? É só prender todo mundo da direita. Pronto, prende todo mundo da direita, olha só como é que o Brasil fez, que coisa maravilhosa e coisa e tal. Então, pode ter esse fator, também tem esse fator. Mas eu acho que o principal fator do Alexandre de Moraes é a raiva mesmo, né? Você pode não perceber, mas o Alexandre de Moraes está mais preso que o Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes não pode fazer absolutamente nada, que ele é perseguido em qualquer lugar, ele é hostilizado em qualquer lugar, um monte de amigos dele deve ter se afastado dele. Então, ele sente isso, né? Ele acha que isso é porque Bolsonaro está brigando com ele. Não é, né? A gente sabe que, na verdade, é porque a população desaprova o que ele está fazendo. E quanto mais ele reage contra isso, mais a população desaprova ele. Então, eu acho que, em última análise, é isso. O Alexandre de Moraes está julgando com a bíblia, né? Está julgando com a raiva, por conta da situação pessoal dele, né? E pior que ele não vai conseguir resolver isso, né? Bom dia, vamos virar o jogo. Tomara que sim, vamos ver, né? Que Deus dê força para o Fux falar por 6 dias. Também tem isso, né? Tá marcado essa semana toda de julgamento. O Fux está sendo muito detalhoso. Ele está indo ponto a ponto do julgamento e coisa e tal. Vamos ver o que ele está falando agora? Entende? Fábio Bichara, Rodrigo de Grandes, 10 anos da Lei de Organizações Criminosas, aspectos criminológicos, penais e processuais penais, editora Almedina, 2023, páginas 205 a 228. Trata-se de aspectos objetivos que distinguem a organização criminosa tanto do concurso de pessoas quanto da denominada organização criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal. Ainda está falando sobre a questão de concurso de pessoas e organização criminosa, enfim, ele está sendo muito detalhado realmente, está sendo muito detalhado. O que acontece se ele passar, por exemplo, o resto da semana dando o voto dele? Pode acontecer, ele não tem um prazo para dar voto, o voto dele pode durar dias e dias e dias e dias, e aí ele teria que marcar novas datas a partir da semana que vem, né? Isso vai ficando mais complicado para segurar todo o país, né? Mas será que ele vai falar por 6 dias? Acho que não, acho que não, acho que não. Peter, parabéns, felicidades. Peter, tomei banho pensando em você. Caramba, pesadelo, cara, para com isso. O que é necessário para levar ao plenário? Você acha possível? O Fux poderia ter dito que queria jogar isso para o plenário, mas, de novo, teria que ter o voto da maioria, né? Ele não pode, ele sozinho, jogar para o plenário. O que ele poderia fazer sozinho é pedir vista, né? Como ele está dando já a decisão aqui, eu acho que ele não vai pedir vista. Ele, em tese, ainda pode pedir vista, tá? Ele pode ter dado o voto dele inteiro, aí falar, mas tem esse crime aqui, esse pedacinho aqui da decisão que eu não consegui avaliar com calma, então eu quero pedir vista para estudar isso e dar essa decisão, esse final. Então, em tese, ele pode fazer isso ainda, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Se ele fosse pedir vista, ele teria pedido vista no início do voto, dizendo que é muita coisa, não sei o que lá, né? Enfim, não acho que vai para o plenário, não acho. Eu acho que o mais provável aqui é ser jogado para a primeira instância agora, se acontecer da Carmen Lúcia e do Zanin votarem também pela preliminar, né? Ou então vai ser a condenação, como a gente imaginava. De qualquer forma, já tem o recurso infringente e vai ter também o recurso ao plenário. O recurso ao plenário vai haver, tá? O recurso ao plenário não tem como negar, inclusive o próprio Dino já reconheceu que em caso de insatisfação dos réus haverá recurso ao plenário. Então, mas por que eles querem a condenação de Bolsonaro na primeira turma? Porque lembra da lei da ficha limpa. No momento que você é condenado por um órgão colegiado, no caso a primeira turma é um órgão colegiado, você está automaticamente inelegível pela lei da ficha limpa, pelo menos até o final do cumprimento de pena e coisa e tal. Então, ou seja, eles queriam muito, eles correram muito para essa condenação na primeira instância para tirar Bolsonaro de vez das eleições de 2026. Por quê? Porque, embora ele esteja já inelegível para 2026, temia-se que ele entrasse com um recurso no TSE, como vai ser o Nunes Marques e o André Mendonça no TSE,
temia-se que eles aceitassem a candidatura dele e ele acabasse sendo candidato só com a inelegibilidade do TSE. Agora, com a inelegibilidade da ficha limpa, fica mais complicado. Então eles correram para ter essa condenação em primeira instância, na primeira turma, para justamente tornar o Bolsonaro inelegível, né? E daí, mesmo que demore o recurso ao plenário vai demorar, mas ele já está condenado por um órgão colegiado, ele já está inelegível. Então essa é a situação no final das contas, né? Agora, se prevalecer o voto do Fux, que joga tudo para a primeira instância, aí anula tudo, meu amigo, aí anula tudo. De novo, o Bolsonaro continua inelegível pelas decisões do TSE, mas em tese essas decisões do TSE ele pode recorrer no próprio TSE, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Peter, que idiomas você fala? Assisto você antes de ficar famoso, me manda um beijo. Um beijo aí pro Felipe Martins. Cara, eu não falo nenhum idioma, cara, nem português eu falo direito, cara, eu erro pra caramba o português, cara. Mas assim, eu arranho português, espanhol e inglês. Arranho. Consigo ler cirílico agora. Aprendi a ler cirílico com a guerra da Ucrânia, mas só ler. Só consegui. Nome de cidade, esse tipo de coisa eu consigo ler, mas saber ucraniano não consigo. Muito difícil. Eu cheguei a estudar alemão também, mas alemão, caramba, é difícil pra caramba. Não conheço nada. Deixa eu ver aqui. O que mais que tem de pergunta? Você acredita que os eventos no Nepal e companhia podem acender um alerta e incentivar a população brasileira a fazer o mesmo? Isso pode assustar o STF? Isso é uma preocupação, tá? É o que eu falo para vocês. Todo governo é muito mais frágil do que o pessoal imagina, né? Então isso é uma preocupação das pessoas, sim, né? Mas, de novo, eu não acredito que o Brasil faça isso. Tem dois motivos para isso. Primeiro é o tamanho do Brasil. É relativamente fácil você fazer uma coisa desse tamanho, como aconteceu no Nepal. No Nepal, em que tem uma grande cidade, que é Katmandu, as outras são todas cidades pequenininhas, ou seja, o governo é aquela cidade grande ali. Foi a mesma coisa que aconteceu no Sri Lanka também, é uma cidade grande o governo. Aqui no Brasil é complicado, porque né, a jogada do Juscelino Kubitschek foi esperta, né, jogar Brasília lá no meio do nada. Brasília é uma cidade grande, tem 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes que tem em Brasília, nem sei quanto que tem. Mas Brasília é uma cidade grande, coisa e tal, mas não é uma cidade totalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Se a capital fosse aqui no Rio de Janeiro, eu diria que teríamos uma chance maior disso acontecer. Lá em Brasília, e Brasília também foi construída para evitar esse tipo de coisa. Se você olhar esses países em que teve essa revolta popular toda, os prédios são todos no centro da cidade, tudo pertinho uma coisa da outra e coisa e tal. Lá em Brasília, só aquela esplanada dos ministérios, cara, aquele ali é grande pra caramba. Se você nunca foi em Brasília, cara, aquela esplanada dos ministérios é grande pra caramba. Pra você andar ela toda, é um cansaço grande. Então, assim, dificulta esse tipo de movimento popular, né? Foi feito de propósito, evidentemente. Então, eu não acredito que aconteça esse tipo de coisa aqui, mas certamente é a preocupação deles, tá? Deixa eu ver o que mais que temos de pergunta aqui. Putin defendendo a liberdade, Lula defendendo a democracia, o Xandão defendendo a Constituição. Se isso não for um enredo de uma comédia de ficção científica, eu não sei mais o que é. Xandão, esteja preso, Fux. Soberania, soberania, soberania. Não, Xandão não vai fazer isso. Seria um suicídio, né? Imagina se a Carmen Lúcia e o Zanin só metem um voto com Fux, plot twist total. Cara, eu não descartaria isso não, porque como eu falei pra vocês, o pessoal tava negociando essa parada de jogar tudo pra primeira instância. Não sei se o negócio andou, não andou, não tô por dentro dessa história, mas vamos ver, né? Como diz aqui o próprio Eco Zancapsori, Peter, não acho que exista surpresas em Brasília, sempre existe um combinado, só não sabemos o que foi combinado. Pois é, exatamente. Surpresa não tem, já tem algum acordo lá, agora qual que é o acordo a gente não sabe, né? Peter, o quanto a lei Magnitsky estaria influenciando no voto do Fux? Cara, é difícil dizer, bicho. O Fux já vinha apresentando divergência do Alexandre de Moraes bem antes da lei Magnitsky, tá? É importante ressaltar isso, né? Por que isso? Porque a verdade é que lá no STF já tinham muitos juízes incomodados com os votos do Alexandre de Moraes. Tá? Todo mundo já estava vendo que o Alexandre de Moraes estava exagerando nessa história, estava fazendo um monte de coisa que é indefensável do ponto de vista jurídico. Mas o que acontecia? Todo mundo ali no STF quer prender Bolsonaro. Todo mundo, ninguém gosta do Bolsonaro ali. Então, ou seja, o pessoal tava vendo assim, o Alexandre de Moraes tá errando pra caramba, tá fazendo um monte de lambança, mas daí, qual o problema? Vai acabar com o Bolsonaro preso mesmo, que é o que a gente quer, e quem aqui vão recorrer a quem? Se for entrar na justiça, vai cair com a gente mesmo, não vai dar problema nenhum. Então, assim, já tinha muita gente insatisfeita ali no STF. E a verdade seja dita, o Fux é um que já tinha manifestado essa insatisfação antes, tá? Já tinha criticado o Alexandre de Moraes antes, inclusive na denúncia contra o Bolsonaro, levantou vários óbices e coisa e tal. Então, isso foi de antes da Magnitsky. Eu não sei se isso influenciou alguma coisa no voto dele. Eu diria que se o voto da
Carmen Lúcia e o Zanin mudar, tem uma chance maior disso daí ter sido influência. Não diria que influência da Magnitsky, tá? Eles vão ressaltar muito que não, soberania, que não estamos nos submetendo aos Estados Unidos e coisa e tal, mas eu concordo com o Fuchs que o processo tá errado mesmo e coisa e tal, entendeu? No fundo, pode ter sido alguma influência disso daí. Mas o mais provável é que foi justamente o acordo. O pessoal sentou na retaguarda lá, o pessoal todo mundo juntou e falou, olha só, o negócio é o seguinte, tá pegando, a coisa tá ficando ruim, vamos ter que dar um jeito de resolver isso, vamos resolver como? Vamos jogar para a primeira instância. Beleza, pode ser que seja isso. Ancapsu, o melhor canal de notícias do YouTube, muito obrigado, Cleuton. Fuchs usa peruca para usar essa inteligência toda? Eu não sei, às vezes eu acho que usa, cara, eu não sei não. Peter, cheguei agora, um resumo, foi anulado tudo para você? Não, como eu falei, a gente está fazendo essa live já há algum tempo, o Fuchs votou pré-anulação completa e envio do processo para a primeira instância. Isso quer dizer que anulou automaticamente o processo? Não. O voto dele foi pela anulação completa. Vai depender agora do voto da Carmen Lúcia e do Zanin. Se tiver 3 votos por esse entendimento do Fuchs, de fato, o processo é anulado, é jogado para a primeira instância, ele pode recomeçar na primeira instância, mas aí vai ser um outro ritmo completamente diferente, né? Então, essa é a situação. Sim, o Fuchs entendeu que a decisão do STF, que muda a competência, garantindo ao STF a competência para julgar o caso do Bolsonaro, foi tomada só depois que esse processo já havia iniciado. Então essa decisão não pode ser aplicada a esse processo e, portanto, esse processo não é competência do STF. Fazer isso teria que ser jogado para a primeira instância. Vamos ver qual vai ser o resultado final, vai depender da Carmen Lúcia e do Zanin, né? Parece que a possibilidade de porta-aviões no Paranoá é bem persuasivo. Eu não sei, cara, mas assim, o que eu acho que é persuasivo é o entendimento deles lá por trás. É o que eu falo para vocês. Brasília, o pessoal tem essa ideia de que é todo mundo brigando um com o outro. Não, porque um xingou o outro. Mas na verdade lá em Brasília, cara, todo mundo almoça junto. Brasília é um ovo, meu amigo. Todo mundo conhece todo mundo em Brasília, todo mundo se encontra nos restaurantes, todo mundo bate papo. A verdade é essa, tá? Então, o que tem é o acordo. O que pode ter acontecido é o acordo, né? Vamos aguardar para ver o resultado final. Peter, excelente trabalho, como sempre, chat explicando o que é flood. É esse monte de mensagem repetida que vocês ficam enviando como membro do chat. Exatamente. Começa a enviar um monte de mensagem repetida, eu falo, flood é isso, né? Flood em inglês é inundação. Ou seja, é inundar o chat com um monte de pergunta e coisa e tal. Então, isso é uma coisa ruim porque atrapalha todo mundo, né? Peter, você ainda mergulha ou aposentou? Cara, faz muito tempo que eu não mergulho, bicho. Faz muito tempo que eu não mergulho. Mas eu não aposentei não, cara. Eu pretendo mergulhar de novo ainda. Ainda tenho o meu sonho de mergulhar no Mar Vermelho, lá no Egito, que é muito bonito de mergulhar por lá. Estou alive internado no hospital. Ano passado fui baleado voltando da academia e AVC durante o coma. Mande um salve. Poxa, Jaque, melhoras pra você aí. Um grande salve. Peter, o canal Mundo Libertário é seu mesmo? Não, cara, não é não. Se você quer ver quais são os meus canais, um canal meu segue o outro canal meu. Tem ali a lista dos canais conhecidos aqui, se você entrar aqui no meu canal. Se você entrar aqui no YouTube, aqui ó, canais associados. Esses canais aqui são os meus canais, tá? O Mundo em Revolução, o Visão Libertária, o Ancapsu Classic, o Tomate na Mão, o Peter Turguniev, que é o meu canal de vlog. Tem alguns outros, tá? Tem também o Safe Source também, mas tirando esses aqui, tem um monte de gente copiando meus vídeos. O pessoal copia os meus vídeos e bota em um monte de canal aí. E de vez em quando o algoritmo do YouTube pega um vídeo meu e explode, aí o pessoal usa esse truquezinho para conseguir as 4.000 horas para monetizar o canal, entendeu? Fica botando vídeo meu, aí consegue 4.000 horas para monetizar o canal, aí na expectativa de depois ganhar dinheiro. Só que não vai conseguir, porque isso é uma tática ferrada, uma estratégia muito ruim. O YouTube penaliza quando descobre que é canal de conteúdo repetido. Então ele vai penalizar o seu canal, você nunca vai conseguir sair do zero. Pode ser que você consiga as 4.000 horas para monetizar, pode até ser, mas esse canal seu vai ser queimado pro resto da vida, não vai conseguir muito longe. Então, eu aconselho as pessoas a não fazerem isso, mas de vez em quando tem um pessoal copiando meus vídeos e botando em outros canais, né? Peter, caramba, peraí. Pessoal, para de mandar pergunta que eu tô querendo encerrar a live, então eu tenho que fazer os vídeos da tarde agora. Peter, o ataque de Israel ao Catar foi combinado, jamais atacariam assim. Eu acho. Só que você sabe que foi uma falha, né? Parece que os caras sobreviveram. Vou falar sobre isso no vídeo de Israel hoje. Quem vai pra Disney com o Fux? O Alexandre de Moraes não vai.
Você rasparia só um lado do rosto para livrar Bolsonaro? Não, não precisa disso, pô. Bolsonaro não fez nada de errado, vai acabar bem pro Bolsonaro essa história, tá? Peter, tem como resumir o que houve? Bom, acabei de fazer um resumo, né? Não vou resumir de novo, né? Reconheci pela voz antes de aparecer, você trabalhou do meu lado com C e toda a empresa .NET. Parabéns pelo seu sucesso. Ah, legal. Eu não lembro não, mas eu trabalhei muito tempo como programador realmente com C e C Sharp, né? Fux ensinando direito e código penal para juízo. Ao invés de demorar antes de proferir o voto, eu diria, acho que isso é uma palhaçada e sou contra. Pois é. Mas ele tá com a estratégia de dar um voto bem detalhado mesmo, né? Xandão terá o mesmo destino de Getúlio Vargas? Depende do Xandão. Pessoal, parem de mandar superchat. Eu não vou ler mais superchat não, porque o último vai ser esse aqui do Fala Panza aqui. Porque eu tenho que fechar essa live para fazer meus vídeos. Luiz Fux The System. É isso daí, né? Fudeu o sistema, né? Após o voto do Fux, como vai ficar o clima no STF? Já houve divergências tão grandes e pessoais? Antes já teve divergência grande. O próprio Alexandre de Moraes já brigou, discutiu... Desculpa, o próprio... Gilmar Mendes discutiu com Barroso, vocês lembram daquela discussão que você é a pessoa que representa tudo de ruim, não sei o que lá. Não, já teve muito barraco no STF, é normal barraco no STF. Peter, que seja apenas um voto contra, isso não favorece a pressão dos Estados Unidos? Eu acho que sim, né? Inclusive porque garante que isso vai para o plenário e no final das contas vai ter pressão no plenário também. Peter, os votos da Carmen Lúcia e do Zanin saem hoje ainda? É difícil de dizer. Ontem saiu o voto do Alexandre de Moraes, que foi muito longo, e do Dino. O voto do Fux também está sendo muito detalhado. É possível que demore... o Dino está apontando o dedo aqui, o que ele está falando aqui? De aumento previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da lei. De Souza Nutti, no estudo, como funciona o crime de organização criminosa? Interrogação. Além disso, o crime da organização criminosa seja portador da arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. Essa é a lição dos nossos doutrinadores. Será útil que eu chegue à conclusão? Eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse suspender os trabalhos, assim, uns 10 minutos. Tá bem? A análise da tipicidade dos fatos narrados na denúncia. Em caso, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, a organização criminosa teria se constituído pelo menos a partir de 29 de junho de 2021 e operado até o dia 8 de janeiro de 2023, com o emprego de armas. A denúncia imputou aos réus do núcleo 1, núcleo crucial, a prática de crime de organização criminosa armada, cujo fim seria cometer um conjunto determinado de delitos, delimitados no tempo e no espaço, vale dizer, abolição da violência do Estado Democrático de Direito. Ainda está fazendo a crítica dele aqui às pessoas que fizeram essa coisa da formação de quadrilha, né? Então, assim, se os votos da Carmen Lúcia e do Zanin saem ainda hoje, não sei se saem ainda hoje, não. Eu não sei quando é que eles saem. Em tese, essa semana inteira, até sexta-feira, está reservada para essas discussões, né? Quando é que saem os votos, eu não sei, vai depender do tamanho do voto do Fux. Ele falou que vai pedir uma pausa aqui, eu vou parar quando tiver a pausa dele. Enfim, e a gente não sabe quando vai sair o resultado final. Qual a chance dos Estados Unidos usar o poderio militar contra o Brasil após a condenação do Bolsonaro? Eu acho que são pequenas. Usar poderio militar diretamente contra o Brasil eu acho pequena. Peter, alguma chance de desbloquear alguns usuários do seu canal? Tem uma outra conta com mais inscritos que foi bloqueada na época da eleição. Cara, o problema é o seguinte, eu até fiz um mecanismo para desbloquear as pessoas do canal, o pessoal podia fazer lá o recurso, só que o que aconteceu? Algumas pessoas que eu desbloqueei começaram a falar merda de novo. Aí eu queria bloquear ela de novo, eu falei, não quer saber do negócio, não vou desbloquear ninguém. Então, lamento muito, não vai ter desbloqueio. Eu entendo que muita gente foi bloqueada de forma injusta, mas eu tenho certeza que as pessoas conseguem sobreviver sendo bloqueadas no meu canal, não tem nada que tenha problema, né? Caramba, tem tanta pergunta aqui, caramba. Peter, o recurso que está com o André Mendonça, a propósito, deixa o like, galera. É isso daí, galera, deixa o like aí. O recurso que está com o André Mendonça, não sabemos se vai ter alguma coisa nisso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer, né?
com certeza o André Mendonça está esperando esse julgamento para dar oportunidade da primeira turma fazer a coisa correta. De repente, se a primeira turma não fizer a coisa correta, vai ficar, ele pode agir, né? Soberania 3 vezes. Soberania, soberania, soberania. Fux é jiu-jiteiro velho, né? Não usa peruca não, ou usa uma peruca muito bem colada. Se o cara luta jiu-jitsu e coisa e tal, é verdade, né? Eu sinceramente não sei. Peter, fiz um vídeo em BH entrevistando a turma da esquerda e da direita em manifestação, fazendo as mesmas perguntas. Ficou nítido quem tem o melhor argumento. Isso é verdade, não tenha dúvida. O Fala Panza tem um canal aí, galera. Tá o link aí do canal dele, é só clicar no nome do usuário aí, é bem interessante, né? Tem mais alguma coisa? Esse canal TV Ancapsu não é seu? Não, não é meu. O canal TV é mais um canal que está me copiando. Será que devemos mesmo acreditar que Fux ele está apenas criando uma falsa democracia para o STF se apoiar nisso? Eu falei sobre isso no início do vídeo. Alguém pode estar imaginando que o Fux está fazendo isso só para mostrar que está vendo como foi um julgamento válido, teve opiniões discordantes, discussão e coisa e tal. Mas como eu falei para vocês, o grau da crítica que ele está fazendo não me parece um grau de crítica para dizer que foi válido. Ele está criticando realmente, né? E além disso, o fato desse processo ser um processo de marketing, um processo que não é um processo jurídico, sempre falei isso para vocês, não é um processo jurídico, é um processo de propaganda. No final das contas, isso não é bem-vindo. O Alexandre de Moraes esperava poder dizer que condenou Bolsonaro por unanimidade. Os jornais adorariam Bolsonaro condenado por unanimidade. Tá vendo? Não é o Alexandre de Moraes que está perseguindo o Bolsonaro. Ele foi condenado por unanimidade. Só que não é isso que vai acontecer, né? É possível que ele seja condenado, vai depender do voto da Carmen Lúcia e do Zanin, mas não vai ser por unanimidade, pelo visto, né? Peter, e a questão de enviar para o plenário? Eu acho que ele não vai fazer isso também não. Ele está jogando aqui, vamos ver qual vai ser a coisa, né? Bom dia, prezado Peter e a todos. Obrigado pelo excelente trabalho de informação. Feliz quarta-feira. Um abraço para você também, Lima. O que você acha do Kaiju? Eu não conheço. Será que devemos mesmo acreditar no... Bom, então, de novo, já fiz as perguntas todas. Pessoal, então, essa é a história, essa é a nossa live. Eu não vou acompanhar todo o julgamento, porque esse julgamento vai levar horas e horas e horas e horas. Seria muito demorado. Eu prefiro fazer depois um resumozinho, vou fazer um vídeo com um resumozinho do voto do Fux. Quando terminar o voto do Fux, pelo visto, não vai ser agora na parte da manhã, vai ser só na parte da tarde. De qualquer forma, talvez eu faça um resumozinho agora sobre a parte do voto da manhã, do voto dele, né? Então é isso daí. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui da nossa live. Obrigado aí ao pessoal que está acompanhando, que mandou superchat e coisa e tal. Vamos aguardar esse resultado. Olha só, foi um voto importante do Fux, tá? Está sendo um voto muito importante do Fux.